Olha, nós estamos aqui debatendo metamorfose do poder político e tal, no momento em que os jornais trazem esse tipo de manchete, em que gente que parecia que ia ser afastada da vida pública e dos negócios do Estado, já está solto hoje. Nós vamos discutir, estamos aqui debatendo política no momento em que está o Brasil inteiro escandalizado com o que apareceu de maneira clara e transparente. Montou-se aqui um Estado privado dentro do Estado público e estava fazendo e acontecendo. Isso tinha anos que vinha acontecendo. Esse poder paralelo, muita gente dizia, a boca pequena aqui, ninguém tinha prova, não sei o quê. Pois pronto, quando aparecem as provas, parece que vão as provas, tudo cachoeira abaixo, mas está indo embora um boi com a corda. Então, e aparece nesse momento também opiniões dizendo que política é tudo uma merda, política é tudo igual, política não adianta nada. Esse movimento pelo apoliticismo, esse movimento contra a atividade política. Então, eu acho que esse seminário se reveste ainda de maior importância, porque procura discutir e debater com profundidade como é que as coisas se processam na política. Eu acho que nós temos que ficar aqui com a opinião do sociólogo inglês David Held, que nos diz sobre essas questões da participação política. Vem ali toda aquela análise do pós-guerra e tal, lá na Europa, e ele analisando que as dificuldades do mundo moderno não serão resolvidas pelo abandono da política, mas tão somente pela transformação da política de forma tal que nos habilite a dar forma e a organizar a vida humana de maneira mais efetiva. Não temos a opção pela não política. Essa é que é a questão. Então nós precisamos realmente debater e, na verdade, apostar na superação dos problemas e na capacidade do nosso povo, da nossa gente, procurar novos caminhos e fazer política cada vez de maneira mais elevada. É possível, é necessário, é o caminho que as condições concretas da luta de classes permitem hoje para que as coisas avancem no Brasil. Então, antes de entrar no período íris exatamente, eu queria também trazer aqui uma reflexão sobre o componente da luta política em movimentos que acontecem, parece que, olha só, muita gente fala o golpe militar de 64, o regime militar de 64, o regime dos generais, etc. e tal. Vocês já viram aqui várias posições aqui, dizendo dos componentes políticos que eram manejados dentro desse regime ditatorial que foi instalado em 64. E no trabalho que fiz na especialização em políticas públicas, foi no ano 2000, foi nosso professor, o professor Itamir, que esteve aqui ontem, era sob a coordenação do professor Pedro Célio, procurei analisar essas questões. Esse trabalho, que intitulei de O Difícil Caminho da Democracia, crítica da legislação eleitoral partidária do pós-85. Fui analisar que mesmo tendo acabado a ditadura, continuava difícil o caminho para se construir democracia no Brasil. E veja só, dados que nós às vezes não prestamos atenção a eles, não estão no nosso cotidiano. Por que é mesmo também que aconteceu o golpe militar em 64? Então, as questões da Guerra Fria, tal, o problema do governo do João Goulart, o comício da Central do Brasil, a manifestação lá dos sargentos, e etc., a quebra da hierarquia militar, o perigo de uma república sindicalista, a comunização do Brasil, aquela coisa toda sempre foi levantada. Mas veja dados que trago aqui nesse trabalho que fiz, na especialização, de que a votação das forças políticas conservadoras no Brasil vinha caindo progressivamente.
Então, olha só, na eleição de 1945, a votação somada da UDN, do PSD e outras coligações e outros partidos de perfil de direita caíram de 77%, esses partidos de perfil mais conservador, tiveram 77% dos votos nacionais em 1945. Já na eleição de 1950, essa votação caiu para 65%. Em 54 caiu para 61%. Em 58 caiu para 59%, com crescimento de outros partidos, como o PTB, como o PSB, que existia naquela época. O nosso Partido Comunista ainda era ilegal naquela época, mas essa votação progressista foi aumentando e a votação conservadora foi caindo. Em 62, essa votação conservadora, o DN mais PSD e outros partidos de perfil de direita, em 62 chegou a apenas 47%. Caiu abaixo da metade. Olha aí. Isso é o que vinha acontecendo e isso é que também forma um pano de fundo que levou as classes dominantes em nosso país a optar por vamos parar com essa brincadeira de eleger que nós estamos perdendo. Vamos apoiar logo o golpe e afastar esses comunistas, progressistas, etc., trabalhistas e todos os que, porventura, queiram descobrir e apresentar novos caminhos do Brasil. Eu queria passar, viu, Silvio? Você, para o arquivo da Fundação Maurício Grabois, esse trabalho está publicado também no site jurídico Jus Navigante. Então, gente, penso que a atividade política ela é questão central para a nossa sociedade contemporânea e nós temos que tratá-la bem. A questão do íris, já foi dito aqui todo esse histórico que vem desde a época da primeira eleição dele, a prefeitura. Eu gostaria de analisar aqui o seguinte, e vamos ver nesse percurso todo. Talvez nós vamos encontrar um ponto em que toda vez que o íris se deu bem, conquistou o poder, foi quando ele se colocou de maneira mais nítida como um político de centro. Isso que a Cileide disse aqui, ó. Não é de direita, nem é de esquerda e tal. Quando ele conseguia se colocar dessa maneira, como político de centro, que congregava forças à direita, à esquerda e neutralizava reações, etc., foram os momentos em que ele conseguiu se eleger e foi assim constituindo esse grupo político, se convencionou chamar de irismo, né, com o objetivo de conquistar o poder, de manter esse poder ao longo de muito tempo. Foram 16 anos, objetivamente, a partir de 82. Então, em 82 foi esse momento do retorno do íris, o íris cassado, que tinha sido privado dos seus direitos políticos, só com a anistia de 1979 é que ele recupera os direitos políticos. E com esse, olha só, né, o Safat traz aqui, né, esse pano de fundo, a discussão interna do PMDB naquela época, e quem seria o candidato, etc. Vivenciamos naquele momento, e estivemos em reuniões conjuntas com o senador Santino, do PT de Goiás. Me lembro lá de uma reunião em Belo Horizonte, do Congresso Coneg da Uni e tal, e entrou o senador Santino do PT de Goiás. Aquilo, em 1980, era uma novidade gigantesca, né? O PT tinha um senador logo no início assim, da sua criação e tal. Mas o certo é que o íris conseguiu readequar e reconformar as forças do PMDB e vai para a eleição de 82 com um leque amplo de alianças. Olha aí, muita gente às vezes analisa o íris pelo seu perfil, né, do líder carismático, o líder de mão forte, personalista, de perfil autoritário, etc., não faz alianças e tal. Não sei, vamos ver. Talvez faça alianças em benefício do que ele quer, conquistar o poder. Em 82 fez alianças.
nesse leque de aliança dele, para juntar forças para derrotar a Arena, foi acerta a vingança dele contra a cassação que teve na prefeitura em 69, tenha sido juntar esse grande leque de forças para promover essa derrota da Arena. Foi um momento importante aqui na redemocratização do Brasil. Então, o PMDB, naquela época, ainda funcionava como uma grande frente ampla oposicionista contra a ditadura militar. Além dos PMDBistas históricos, tinha lá o grupo dos autênticos, como era o Santilo, como era Tobias Alves, João Divino Dornelles, tinha os antigos que vinham daquele histórico do PSD, e tinha também nós, que estávamos impossibilitados de ter existência legal. Os comunistas, nós do PCdoB, os do PCB, também do MR8, todo mundo atuava dentro do PMDB, que era essa frente ampla de luta contra a ditadura no plano institucional. Já tinha sido criado naquela época também, mas o PT, o PDT e o PTB. Isso que a FAC já expôs aqui, fruto aí do pacote de abril e daquelas medidas no final da ditadura ali, eles procurando também tomar providências casuísticas, como sempre, para evitar perder mais forças. A vitória do Íris, nesse momento, reforçou e foi resultado também daquelas suas características, né? O líder político carismático que soube empalmar e capitalizar o sentimento de mudança forte que existia na época, né? Aquela mística toda, o retorno do caçado, né? Fez essas alianças internas, conseguiu se recompor com o grupo do Santilo e se colocou naquele momento como o homem de centro. Esse é o candidato para governar Goiás, que vai trazer progresso, que vai garantir tranquilidade e etc. E, olha só, tinha comunistas no seu leque de alianças, e ele trouxe, e foi trazendo ao longo do período em que foi estruturando esse grupo, que durou 16 anos. Trouxe Irapuã Costa Júnior, que era da Arena, trouxe e elegeu senador, trouxe Genésio Barros, que tinha sido deputado federal da Arena, Francisco de Castro, etc. e tal. Então, penso que nós temos que verificar. Não é absoluta assim, essa condição de que o Íris não faz alianças. Faz alianças, fez naquele tempo. Em outros momentos, teve talvez uma fase de mais fechamento do PMDB e do próprio Íris para as alianças. Esse período que o Safado já se referiu aqui, segundo governo dos anos 90, talvez também, sei lá, o PMDB teria crescido tanto, o conjunto de forças teria crescido tanto, que não tinha mais jeito de fazer aliança. Talvez isso também é que vai estar como elemento motivador de rupturas que acontecem dentro do próprio PMDB. Foi do próprio PMDB que surgiu também o PSDB, ali no final dos anos 80. Bom, nesse primeiro governo, então, o Íris vence com esse perfil nítido de o grande líder político do centro do cenário político goiano. O primeiro governo fez realizações, principalmente na área de infraestrutura, com a construção de estradas, pavimentação de estradas, né? Muitas, dezenas e dezenas de cidades de Goiás não tinham ligação por asfalto, umas com as outras e com a capital. Foi um marco nessa época. Também a questão da expansão das redes de energia para o interior, construção também de infraestrutura no que tange a rodoviárias. Várias cidades de Goiás, dezenas, receberam rodoviárias naquele tempo. Várias cidades, um lugar onde se pegava um ônibus para vir a Goiânia e voltar, era um ponto em frente ao bar, etc. e tal.
Então procurou dar uma organizada nisso aí também. É dessa época também o programa de incentivos fiscais para a atração de indústrias para o estado de Goiás. Na época começou como Fomentar, depois foi se modificando e hoje tem outro nome, é Produzir hoje, né? E também esse início da construção dos distritos industriais. Em várias cidades se criou essa infraestrutura para a instalação de distritos industriais. Alguns assentamentos de trabalhadores rurais foram efetivados na época desse primeiro governo Íris, através do IDAGO. Era presidente à época um saudoso professor aqui da Faculdade de Direito, professor Aldo Azevedo, foi professor aqui de Direito Agrário e foi presidente do IDAGO. Então, houve algumas atividades nesse sentido, de instalação de assentamentos de trabalhadores rurais. Mas tudo o que aconteceu, como já se disse aqui, fica nesse patamar do avanço conservador, dessa modernização conservadora, sem nenhum avanço mais significativo do ponto de vista social, do ponto de vista de distribuição de renda. Isso não aconteceu. O que é que precisamos de ressaltar nesse primeiro período do governo Íris? É um grande papel democrático que ele cumpriu. Olha aí, e é uma certa contradição. Mesmo ele com o perfil de mão forte, de perfil autoritário, o chefe que manda e decide e não gosta muito de ser contrariado, o Íris cumpriu um papel democrático muito importante, que foi no enfrentamento naquela fase final, a ditadura militar. Então a sua vitória, junto com várias outras vitórias democráticas do Brasil inteiro em 82, representou ali um avanço grande para aproximar o final do regime militar que acabou acontecendo em 85. Então o Íris, nesse período, foi destemido e enfrentou as lutas democráticas naquele momento com coragem. E, olha só, em 82, ele foi eleito, tomou posse em 83, ainda era o general Figueiredo, o general ditador, o presidente do Brasil. Ainda existia ditadura. E o Íris, que já tinha sido cassado, e Mauro Borges, uma das motivações que levantaram para a cassação de Mauro Borges é que teria comunistas no governo de Mauro Borges em 64. Pois o Íris nomeou comunistas no seu governo em 83, debaixo da ditadura. O nosso companheiro Fábio Tocasse, que foi presidente do IGAN, o Instituto Governo de Administração Municipal, era um órgão que fazia relações de capacitação com câmaras municipais e com prefeituras do estado de Goiás. O Íris garantiu, naquela época, de 83 a 86, mandato ao camarada Alvarantes, que foi eleito suplente, era o primeiro suplente de deputado federal, e exerceu o mandato por todo aquele período em que o Íris foi governador, naquela primeira parte. Em 84, Íris também jogou um grande papel na questão da campanha das diretas. Ele compreendeu, naquele momento, a importância da luta pelas diretas, tanto que a imprensa nacional às vezes esquece disso, não diz, mas o primeiro comício na campanha das diretas, campanha por eleições diretas para presidente da República, foi aqui, na esquina de trás, aqui da Faculdade de Direito, em fevereiro de 84, o primeiro comício que aconteceu de ato público de rua em torno dessa luta por eleições diretas para presidente da República. Depois começou a ganhar as ruas no Brasil inteiro, chegando lá o famoso comício do Anhangabaú em São Paulo, com mais de 1 milhão de pessoas e tal, que também Goiás participou. E o Íris, governador, garantiu aqui uma grande caravana, 20 e tantos ônibus, que foram daqui para São Paulo participar desse comício. E fez um comício na Praça Cívica, também em 84, um baita comício. Se fala de 400 mil, 500 mil pessoas, etc. Era aquela Praça Cívica com um mar de gente, com caravanas de todo o interior do estado, na luta para se conquistar o direito
direito do povo votar para presidente da República. Não era nada assim extraordinário, mas foi uma luta que mobilizou milhões e milhões de brasileiros. A ditadura, enfim, acaba em 85 e não acaba nem com eleição direta para presidente da República, nem pela via da luta armada, como nós do PCdoB já havíamos tentado também em outros momentos, com o Guerreiro do Araguaia e tal, e várias outras forças de esquerda também haviam tentado esse caminho de luta também, de enfrentar a força, o regime de força. A ditadura militar acaba no próprio colégio eleitoral, que foi criado por ela para se perpetuar. O colégio eleitoral que elegeu o presidente da República eram os deputados federais, os senadores, eram os governadores de estado, se não me engano, que participavam naquela época, acho que o presidente de cada Assembleia Legislativa e tal. Era uma patota lá que tinha o poder de escolher o presidente da República. E foi lá exatamente que a ditadura militar acabou, não é? O governo do Íris prossegue nesse período, elege o governador Santino, e nisso eu acho que também foi um acerto, um acordo que tinham feito antes, quando o Santino voltou ao PMDB, decidiu apoiar o Íris candidato a governador em 82, foi um acerto em que o próximo seria ele. E isso é dito nas discussões políticas dessa maneira, e mostra também uma característica do Íris: faz acordo e cumpre acordo, e não é uma coisa fácil, muitas vezes se vê aí entre as lideranças políticas, não é? O governo do Santino foi, portanto, essa dificuldade entre o que ele pretendia fazer e a falta de apoio. O Íris foi também para o Ministério, naquela época, foi para o Ministério da Agricultura, não é? E criou-se dois polos em conflitos aqui na direção do PMDB, não é? Foi nessa época também que nós do PCdoB já passamos a uma postura de afastamento. Inclusive, ajudamos a eleger o governador Santino e reunimos com ele após a eleição, e ele nos convidou ao PCdoB para participar do governo. O PCdoB recusou, disse que não participamos do governo do Santino, e o PCdoB estava sendo legalizado naquela época, a partir de 85, 86, e fomos seguindo outros caminhos. Tivemos um posicionamento também diferente dentro do próprio grupo do PMDB na questão da primeira eleição presidencial. Já foi dito aqui, o Íris pretendia ser candidato, o Santino não o apoiou. Eu acho que o Íris nunca perdoou o Santino por conta disso. E o Íris, no final, no segundo turno, no primeiro turno, fez ali talvez uma campanha descansada e frouxa em prol do Luiz Guimarães, e no segundo turno apoiou o Collor. E tem coisas que a gente não pode dizer nem sobre tortura, mas o Santino, governador, apoiou o Lula, mesmo na condição dele, de governador e tal, tinha que ser muito cuidadoso, mas teve apoios concretos. Aí a campanha do Lula em 89 foi uma postura importante. Então é isso. O Íris volta em 90 numa disputa ali com o Paulo Roberto Cunha, que agregou de maneira mais clara as forças de direita, com PDC, PFL, PDS, e o Íris ali em uma postura mais de centro-direita. O Íris já ia caminhando para a direita, fruto de todo aquele embate que teve na Constituinte de 86, 87, com a Constituição do Centrão, com a questão da criação da reforma agrária, aquela movimentação toda dos proprietários de terra e etc. O Íris volta ao governo, então, em 1980, e talvez aí que nós possamos ter, de maneira mais clara, digamos assim, um período mais negativo
das manifestações do exercício do poder que o Luiz teve. Naquele tempo, a situação era assim, então, de fazer oposição contra o Collor, que era o presidente, contra o Íris, que era o governador, e contra o Leon Bernays, que era o governador do Leon, que era o prefeito de Goiânia. Então, desses documentos do PCdoB e das conferências e publicações daquela época, é que nós tiramos assim definições da seguinte maneira: em Goiás, o governo de Rezende Machado tem adotado uma política de arrocho salarial, sem nenhuma sensibilidade para a boa situação dos funcionários públicos, reduz seus salários numa conjuntura em que a recessão continua crescendo. Mas as características antipopulares do governo Íris não param aí. Ele está se revelando um governo autoritário e repressivo. A polícia militar tem sido utilizada para reprimir os trabalhadores e suas justas reivindicações. Isso ocorreu com ambulantes, com os humanitários, com os trabalhadores da área de saúde, os motoristas, os professores e os vigilantes. A repressão aos vigilantes foi mais grave, inclusive com bombas e balas de borracha, etc. tal. Então, a partir desse período, cresce essa oposição ao governo Íris. Já há uma cisão do PMDB com a criação do PSDB, há o início de novas articulações, inclusive da Cia Costa, foi eleito prefeito em 92, pelo PT, coligado com o PSDB, com o PCdoB e com o PDT. Então, veja só como é que as coisas vão se alterando. Bom, o Íris depois elege o Magui governador, em 94, e vem para esse período, então, das suas derrotas. Essa derrota de 98, aí para o Marconi, e depois as derrotas de 2002 e de 2006. Então, gente, nós precisamos de, com esse quadro, com essas informações, também refletir um pouco. E aí? O irismo já acabou? O irismo chegou ao fim? O irismo, para além do seu personagem central, o Íris Rezende, existe o irismo enquanto um projeto elaborado, pactuado, de poder, com vários outros atores, que não apenas o próprio Íris. Então, eu penso que o irismo existiu como expressão daquele que foi o seu criador e o seu personagem de maior expressão. Que conseguiu formar esse grupo de busca do poder político, de manutenção desse poder político, um político que também mantém as suas características, mas procura se reciclar. E eu acho que o exemplo mais claro do Íris que procura se reciclar é o Íris grande proprietário de terras, o Íris que sempre foi recebido e aclamado nas festas aqui da Sociedade da Pecuária e Agricultura, o Íris que passou a apoiar o Lula. Vocês imaginavam o negócio desse? O Íris na rua, no comício, pedindo voto para o Lula, etc. O Íris que enfrentou discussões, etc., e divergências dentro do seu próprio partido, do PMDB, para defender a coligação com o PT, que resultou nessa situação do Paulo Garcia ter sido eleito seu vice, etc. Então, penso também que o Íris é desses homens do estilo dos grandes políticos que o Brasil teve, Vargas, Ulisses Guimarães, Tancredo e tal. Aquele personagem que vive a política dia e noite, não se cansa de fazer política, de articular, não tem tempo para receber, para ouvir, para falar e tal. Só que é daquele jeito dele. Ele decide quando ele acha que é hora de decidir. Não delega o poder de decidir, isso ele não faz. Alianças ele faz quando são propícias para o que ele pretende, a conquista do poder. Não é? Tem um tino administrador notável, visão muito racional na questão de executar a administração pública, essa característica de tocador de obras, e esse perfil e essa característica de líder carismático. É ele direto com as massas, negócio de intermediário, não sei quem, representar ele, fazer uma ponte entre ele e o povo
Ele não gosta disso, ele gosta de ir direto com as massas, e os mecanismos administrativos, inclusive, que ele criou foi isso. Mutirão, naquele tempo da prefeitura, que era para fazer os serviços públicos aí, e o mutirão da prefeitura, que instalou agora também como prefeito, é isso, é a oportunidade dele estar ali em contato com as massas diretamente. Bom, esse componente autoritário no comportamento dele é nesse tipo. Divergências internas partidárias. Ele trata da maneira que sufoque opiniões contrárias. Está aí agora o resultado da própria eleição aqui no Diretório Municipal do PMDB. Houve uma verdadeira intervenção com orientação dele com relação aqui à direção que existia no PMDB municipal. E com os servidores, ele tem essa fama de não gostar de servidor. E muita gente fala que o problema é o decretão que teve em 83, que mandou 10 mil para a rua, etc. E tal. Eu acho até injustiça, o problema não é o decretão. E até o decretão, quem sabe ele tivesse razão. Porque o governo, no final da ditadura ali, mesmo perdendo a eleição, saiu nomeando gente a 3x4, milhares e milhares e tal. Talvez precisasse mesmo fazer aquela exoneração máxima e tal. Bom, o problema é esse. O problema é que não tolera greves, não negocia, não tem essa postura de respeitar o movimento social, as entidades sindicais, etc. E tal. Bom, mas o Íris também vai reciclando, agora faz aliança, põe o PT de vice, vota no Lula, apoia o Lula, apoia a Dilma, também fez um plano de cargo de salário muito bom na prefeitura agora, em 2009. Então, o que está acontecendo também? Será que esse Íris está mudando? Está amolecendo o coração com algumas coisas? No final do governo agora, apaixonou pelo CIEIS, Centro de Educação Infantil. E tal, que tinha que ter isso para todos os bairros, para todas as crianças, etc. E tal, e tal. O Íris, que não é muito de programa, não trabalha com planejamento estratégico, ele é mais de projetos. O projeto concreto vai aqui e faz. Ele vai precisar de moradia, eu vou fazer tantas mil moradias. E fez isso com essa marca. O povo precisa de asfalto na porta da sua casa, vou asfaltar os bairros todos de Goiânia. E vai lá e faz, e fez mesmo. Mas projetos, mais de médio e longo prazo, tal, ele não fez. Aliás, nem ele fez, nem Santino fez, nem Marconi fez, e Goiás continua carente, na verdade, é de um projeto de desenvolvimento próprio que insira Goiás de uma maneira mais efetiva no cenário nacional, econômico, político, social. Essas forças políticas de Goiás, com essas lideranças todas, não têm conseguido se unir para que Goiás seja mais ouvido e mais representado nesses grandes embates aí que acontecem em Rio da República. Obrigado.